Quando Joaquim bateu a porta à meia-noite, o sino da gravata de Henrique tocou como um pulso solitário numa sala inundada de relógios. A luz do lustre refletiu no piso de mármore e trouxe consigo o cheiro de tabaco e de perfume caro, duas memórias que Henrique guardava como se fossem talheres de prata. A janela estava aberta, o vento trouxe um fio de chuva e o som da chuva parecia lavar as lembranças. A mão que abriu a porta tremia menos do que a voz. Uma figura pequena, empunhando um saco de lona e uma expressão que parecia pedir perdão antes de falar, ficou em pé na soleira. Joaquim tinha olhos que lembravam aço gasto. Ele olhou para Henrique e disse uma frase curta que fez a casa inteira encolher. A mãe não deveria estar lá. Em silêncio, Henrique sentiu que algo dentro dele quebrava uma última camada de certezas. 5 anos sem notícias, 5 anos de festas que não pediam a presença da mãe, 5 anos em que Marta, a mulher ao lado dele que sempre soube o que era melhor, preenchera vazios com explicações práticas e um calendário de viagens. A imagem de Helena, vestida de renda simples, cortando bolo na cozinha da casa antiga, dissolveu-se diante da figura encharcada na porta. O que Joaquim carregava no saco parecia pequeno e insignificante. Um bilhete amassado, um recibo de pagamento, uma chave de metal com uma etiqueta de cor desbotada. Nada, no entanto, vinha sem cheiro. O papel tinha o odor seco de poeira de biblioteca e um traço de perfume que Henrique reconheceu como o mesmo que sua esposa usava para neutralizar o cheiro de comida no apartamento. Aquela noite prometia virar a vida ao contrário. Você, que já teve uma certeza aparente sobre alguém que ama, não consegue imaginar o que é viver sem aquela pessoa e depois descobrir que houve escolha, manipulação e um silêncio que falou alto. Se esta história ressoar com você, comente verdade e diga de que cidade você está me ouvindo. 2 dias antes desse bater inesperado, Henrique pensava em comprar outra obra de arte para preencher a parede vazia da sala onde a mãe costumava sentar. 2 dias antes, Henrique caminhava pela rua onde crescera, como quem revisita retratos antigos guardados em caixas. O ar tinha o cheiro quente das padarias e o barulho do mercado. O chão parecia o mesmo de quando era menino, apesar do asfalto novo. Ele parou em frente ao prédio amarelo, que fora a casa de Helena, e ficou olhando a porta com a curiosidade de quem quer confirmar uma memória. Um vendedor de jornal chamado Lucas passou e acenou. "Vejo você sempre pelo antigo bairro", disse ele, a voz cheia de ruelas. Helena, nos seus pensamentos, era a dona do balcão de café, a que ria alto e puxava retratos dos filhos para mostrar à vizinhança. Mas agora a varanda estava vazia e uma cortina branca fechada cobria o apartamento do segundo andar. Henrique puxou o celular e pediu à secretária, Bia, para checar os registros de correspondência dos últimos anos. Bia ligou de volta com uma resposta seca. "Não tem nada. Tudo está em ordem." Toda a organização aparentava normalidade. Houve pequenas discrepâncias, no entanto. Uma entrega de remédios registrada para outro endereço, uma assinatura de recibo feita com pressa e letras trêmulas, um comprovante bancário que parecia antigo demais para o que estavam alegando. Henrique escutou o relógio do pedestre, aquele tic-tac da cidade. Em casa, Marta sorriu ao ver a expressão dele e disse que a mãe havia decidido se mudar para um sítio no interior, que precisava de paz. Ele queria acreditar. A maneira como Marta falava era sempre envolvente, com frases que pareciam selar as dúvidas. Mas havia algo no perfume dela naquela noite de chuva que Henrique não sabia nomear. Joaquim, quando bateu, disse ter visto Helena pela janela de um asilo particular na periferia, uma instituição que Henrique jamais imaginara ligada ao nome da mãe. A imagem de Helena como pessoa livre cedeu lugar a outra cena, menos nítida, onde fios de cabelo grisalho se prendiam a uma toalha hospitalar. Henrique cresceu em uma casa onde a palavra proteção significava mais do que abrigo. A infância foi marcada por manhãs de pão assado e histórias de infância contadas por Helena com as mãos cheias de farinha. A adolescência dele veio com a descoberta de jornais e livros, o primeiro emprego no escritório e a necessidade precoce de prover. No começo da juventude, Henrique sabia que queria dinheiro para comprar coisas que os pais nunca conseguiram, e isso o impulsionou a projetos, reuniões no final do dia e noites sem sono. Quando o sucesso chegou, veio acompanhado de vozes novas, pessoas que elogiavam, mas também sugeriam caminhos para preservar o patrimônio. A perda mais dura foi a morte do pai, quando Henrique tinha 28 anos.
Foi Helena quem reteve a casa em pé com receitas simples, lembranças e uma economia de coragem. A cada passo de crescimento, ele sentia que devia a ela a paz para perseguir oportunidades. Hoje, como empresário reconhecido, ele vivia cercado de assistentes e advogados. Mas a ausência de Helena transformou os objetos em acusadores silenciosos. Nas últimas temporadas, ao invés de confiar em palpites, Henrique delegou a Marta parte das decisões domésticas. O que antes era conversa na cozinha virou notas em aplicativos que Marta encaminhava com naturalidade. Havia ali uma troca entre amor e comodidade, entre confiança e acomodação. Agora, olhando para a chave enferrujada que Joaquim deixara sobre a mesa, Henrique percebeu que a linha entre proteger e esconder fora cruzada. Esta backstory revela por que a presença da mãe era tão fundamental para ele e ajuda a explicar por que foi tão fácil, anos antes, aceitar uma ausência sem cheiro de explicação. No dia seguinte, ao bater a porta, Henrique saiu atrás de testemunhas. Primeiro encontrou Dona Célia, antiga vizinha do Prédio Amarelo. Ela segurou a alça, A bolsa, olhou firme e disse que sempre vira movimentos estranhos na rua, caixas levadas de madrugada, vídeos curtos filmados pela câmera de celular de uma jovem chamada Silvia, que trabalhara como enfermeira em casas particulares. Em seguida, conversou com Lucas, o jornaleiro, que lembrava de um homem alto, Tadeu, que conversava com a sogra de Marta sobre contratos e mudanças de endereço. Cada depoimento trazia um tom de surpresa, e cada surpresa insistia em encaixar peças que Henrique recusara ver. Bia, a advogada, trouxe outra pista, uma procuração antiga da qual Helena fora supostamente signatária, mas cuja assinatura não batia com o traço mais firme dos seus bilhetes caseiros. A lista de nomes crescia como emaranhado. Paula, secretária do condomínio que recebera visita sem registro. Doutor Paulo, que assinara um laudo em uma clínica distante. Silvia, a enfermeira que serviu café durante uma visita em que Helena não falou nada. Ao reunir essas vozes, Henrique sentiu a casa tremer por dentro. Cada testemunho era uma luz que iluminava um corredor que antes fora mantido no escuro. As descrições sensoriais vinham de todas as bocas: o som de caixas, o cheiro de café frio, o toque áspero da chave, o brilho embotado em olhos que viram movimentos suspeitos, o sabor metálico de um telefone que foi desligado no momento em que se pedia explicações. Alguns desses relatos pareciam pequenos demais para condenar alguém, mas juntos formavam um arco que apontava numa direção. E se a história que ele ouvira de Marta fosse a versão conveniente de quem preferia tomar decisões por ele? Antes de continuar, se você está sentindo um aperto agora, saiba que é natural. Você já se afastou de alguém por acreditar em uma versão única da história? Escreva a verdade nos comentários se já passou por isso ou conte em poucas palavras onde aconteceu. Seu comentário pode ajudar quem vive algo parecido a se sentir menos sozinho. Obrigado por compartilhar. Voltando à narrativa, o que o vizinho disse naquela tarde mudaria tudo. A chamada que mudou tudo veio numa ligação inesperada. Era uma voz abafada do outro lado, um telefone antigo que parecia ter sido guardado para ocasiões graves. Do outro lado, Silvia falava baixo, com o som de quem olhava pela fresta. Henrique, eu não devia, mas ela escreve no caderno de receitas. Ela perguntou por você. Henrique teve vontade de chorar no mesmo segundo. A garganta parecia apertada por uma mão. Seguiu então um diálogo por telefone repleto de hesitações que se transformaram em convicções palpáveis. Henrique perguntou onde, a voz disse um bairro. Henrique pediu endereço, a voz deu coordenadas imprecisas. Ele insistiu, ouviu as palavras assinaturas e forjadas, e foi então que combinou com Bia e Joaquim uma visita ao local indicado. Silvia descreveu o lugar com detalhes, um corredor com papel de parede amarelado, o som de rodas de cadeira, o cheiro de desinfetante que tentava disfarçar outros cheiros, as cortinas que tremiam com o vento de ventilador. As sensações se empilharam como provas. Ao desligar, Henrique sentiu uma mistura de raiva e alívio. A raiva por ter sido enganado e o alívio por finalmente ter um fio para puxar. Ao pegar o carro, olhou uma última vez para a chave enferrujada que Joaquim trouxera e pensou na possibilidade de que tudo, desde o sumiço até as contas administradas, fora calculado. O reencontro ocorreu numa manhã em que o sol parecia hesitar entre as nuvens e as promessas. A clínica ficava numa rua sem movimento, com uma fachada discreta e uma campainha que soava antiga. Henrique entrou com Bia, com Joaquim e com uma câmera discreta que registrava passos, olhares e cheiros.
Pela primeira vez desde que lembrava, sentiu o cheiro de talco, o mesmo cheiro que Helena usava depois de sair do banho nas manhãs de domingo. No corredor, uma enfermeira chamada Sílvia reconheceu a voz de Joaquim e empalideceu. O reencontro teve diálogos noves e longos, que seguiram uma cadência quase ritual. Henrique falou primeiro. Helena, sou eu. Helena ergueu o rosto, os olhos mareados de confusão e doçura, e murmurou o nome do filho como se fosse uma partitura que voltasse a ser tocada. Bia, nós viemos buscar você, receber algumas respostas. Sílvia, ela estava quieta, não queria falar, foi a família que disse que precisava ficar. Joaquim, eu vi quando a trouxeram, assinaram papéis sob pressão. Marta entrou na sala, com passos medidos, e disse: ela está melhor aqui, pensa no descanso, Henrique. Henrique, desejando controle, perguntou: quem autorizou a assinatura? Marta hesitou, e o silêncio se estendeu como um tecido pesado. Sílvia desviou o olhar e, em voz trêmula, entregou um envelope com recibos e um laudo. Helena olhou para a folha, suas mãos tremiam. Ela reconheceu uma receita de bolo rabiscada na margem do papel e sorriu. Cada fala trouxe em si texturas, o som das folhas sendo amassadas, o cheiro leve de cream que alguém tinha usado na sala, o toque frio da cadeira ao encostar as mãos, o gosto salgado que Henrique sentiu nos olhos ao quase chorar, a visão delgada de um batom no copo de café. Foram 10 trocas de olhar e voz, aproximando distância e desmanchando artifícios. Quando Bia folheou o envelope, encontrou uma assinatura que não batia com os traços anteriores de Helena e uma carimbagem de um cartório distante. A cena funcionou como um estalo que separou ilusão de verdade. A revelação documental que mudou o rumo da história veio em uma pasta de cartão. Havia laudos médicos com terminologias que, lidas por um leigo, pareciam palavras frias. Demência leve, necessidade de cuidado, incapacidade para gerir bens. Havia recibos de pagamentos a uma administradora de nome Tadeu, notas de um advogado que reconhecera documentos sem o uso de reconhecimento de firma, e um bilhete datilografado em nome de Marta que pedia que as visitas fossem reduzidas. Entre as folhas, Henrique encontrou ainda um comprovante de transferência de uma conta antiga de Helena para uma conta administrada por uma empresa com o nome do cunhado. O cheiro do papel usado nos recibos tinha a acidez característica do tempo. Bia explicou com calma a técnica que parecia cortar neblina. Isso aqui é irregular. Essa assinatura pode ser periciada, e a transferência não tem respaldo documental suficiente. Dr. Paulo, consultado mais tarde por telefone, tentou justificar a emissão de um laudo com base em avaliações superficiais feitas por uma equipe que ele disse confiar. Ao tocar nas páginas, Henrique sentiu o relevo das palavras, a impressão tipográfica, e como se cada tinta contasse uma história diferente da que ouvira de Marta. As provas materiais eram contundentes porque falavam em números, em datas e em nomes que não deveriam aparecer. A sensação foi de que cada documento era uma lâmina que, em vez de cortar, reunia. A investigação começou a se mover com passos concretos: a perícia da assinatura, o pedido de quebra de sigilo bancário e a notificação ao conselho que fiscaliza clínicas. Esses trâmites trouxeram o tom investigativo que a situação exigia e, ao mesmo tempo, o peso emocional de cada passo. A decisão e o plano foram formados em torno de uma mesa de jantar onde, nos últimos anos, se tomaram decisões importantes por omissão. Henrique respirou fundo, olhou para Bia e disse que queria resgatar a mãe e levar os fatos à delegacia. Bia desenhou um roteiro. Primeiro, recolher as provas, pedir a perícia, solicitar transferência de tutela emergencial, formalizar denúncia por falsificação de documentos e iniciar processo de reparação civil. Joaquim forneceu informações do circuito de entregas. Lucas confirmou que havia vistos de caixa saindo de madrugada. Dona Célia topou depor como testemunha. Enquanto traçavam o plano, o som de um copo sendo colocado na mesa marcou uma pausa. A tensão interna de Henrique era palpável. Ele teve que decidir não só por justiça, mas por um resgate que envolvia afetos e exposições públicas. Em 2 parágrafos curtos, a angústia se manifestou. Ele lembrava do cheiro de bolo da mãe e encontrava, em seu bolso, restos de uma nota amassada escrita por ela anos antes.
Decidir significava abrir feridas em família, enfrentar Marta e arriscar a riqueza que ambos acumulavam em reputação. Foi uma escolha consciente, justiça e reencontro acima de aparências. A voz de Bia era firme. Fazemos o passo a passo. Eu cuido da parte legal, você protege a Helena. Henrique assentiu, e o plano saiu da mesa em forma de e-mails, chamadas e uma rota de carro que levaria na manhã seguinte à delegacia. O confronto final teve o tom contido de um tribunal de família dentro de uma sala de estar. Henrique, Marta, Bia, Joaquim, Sílvia e Tadeu sentaram-se frente a frente. O diálogo foi denso, intenso e teve 10 trocas que escancararam motivações, culpas e justificativas. Henrique abriu. Por que me impediram de ver a minha mãe? Marta respondeu com voz controlada. Eu quis protegê-la, Henrique. Pensava que você não tinha tempo. Ele retrucou. Proteger por tirar a minha mãe da família, por assinar documentos sem que ela entendesse? Marta tentou explicar que a administração do patrimônio exigia decisões, que o médico consultado dizia ser necessário reduzir visitas para evitar confusão. Bia interrompeu com calma jurídica. Apresente os documentos com carimbo, explique as decisões e prove a autorização. Sílvia chorou em silêncio, lembrando-se de noites em que Helena pedia por palavras antigas. Joaquim revelou que fora pago para trazer caixas e que ouvira conversas onde se falava em acelerar processos de internamento para garantir um testamento favorável. Tadeu, inicialmente retraído, negou atestar irregularidades, mas sua voz vacilou quando surgiram evidências de transferências. As sensações físicas durante o confronto foram cruas. Palmas suadas, ar pesado, o gosto metálico de palavras cortantes, a visão turva de lágrimas, o ruído abafado de móveis sendo recolocados. Ao final, Marta perdeu a compostura e caiu em prantos, não por culpa assumida, mas por medo do futuro. Henrique, firme, disse algo que não era vingança. Meu dever é com a minha mãe. A saída simbólica de Marta da sala implicou mais do que uma distância física, constituiu o rompimento de uma narrativa que havia sido construída. A justiça, então, começou a se pronunciar com medidas cautelares, que resultaram na transferência imediata de Helena para a casa de Henrique sob tutela provisória. O epílogo se estendeu em 3 tempos e mostrou que a reconstrução leva dias, meses e hábitos de vida. 1 mês depois, Helena já caminhava pela cozinha nova, com os dedos ainda trêmulos ao preparar um bolo simples, mas rindo de histórias que lembravam velhos vizinhos. O ar da casa voltou a ter cheiro de canela e café fresco, e Dona Célia, Lucas e Joaquim visitaram com frequência para trazer notícias do bairro. 3 meses depois, foi instaurado um processo formal que incluiu perícia de assinatura e investigação das contas. Bia conseguiu ordenar os documentos necessários, o cartório reconheceu a necessidade de apurar irregularidades e Dr. Paulo foi convocado a depor. A comunidade reagiu com um misto de choque e apoio. Pessoas que antes não sabiam o que fazer passaram a doar tempo e paciência. Helena começou a retomar rotinas, a ver amigos e a recuperar frases que pareciam perdidas. 6 meses depois, a vida tinha novas marcas, mas também sinais de cura. Marta teve que responder por atos administrativos e foi obrigada a aceitar mediação. A reparação incluiu acordos financeiros e sessões de terapia familiar. Henrique voltou a visitar o antigo bairro e, ao entrar no mercadinho de Lucas, ouviu a gentileza de quem sabe que uma história pode terminar mal e, mesmo assim, recomeçar. O que parecia uma perda irreparável virou a chance de mostrar circunstâncias que ocultavam poder e interesses. A mudança concreta foi a volta de Helena, a casa que gerou memórias, agora com segurança jurídica e médica. A última cena desse tempo foi Helena distribuindo fatias de bolo a quem aparecer, com as mãos firmes e o riso tímido. Se esta história tocou seu coração, inscreva-se. Aqui contamos relatos verificados e investigados sobre famílias que buscaram justiça. Compartilhe, comente verdade e, se puder, ajude a espalhar histórias que mostram que a verdade, quando chega, pode reconstruir lares. Algumas verdades demoram a aparecer, mas quando chegam, reconstroem vínculos e devolvem pessoas. No fim, havia aprendizado. Nomes jamais foram apagados. Henrique cuidou para que os processos fossem transparentes. Bia manteve a integridade das ações. Joaquim passou a ser ouvido como testemunha. Sílvia trabalhou como cuidadora com mais responsabilidade e Lucas permaneceu como a memória do bairro.
O aparelho legal fez o seu trabalho, com perícias, carimbos e prazos. E a família, após atravessar uma tempestade de emoções, encontrou pequenos portos de paz. A última imagem é de Helena, à tarde, com a mão no ombro do filho, os dois olhando pela janela o mesmo céu que já vira tantas vezes. A verdade não foi só uma vitória contra uma fraude, foi um reencontro com a própria ideia de família e um pedido por vigilância. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe o vídeo. Se passou por algo semelhante, escreva a verdade nos comentários. Obrigado por acompanhar esta história.